Olá, salve, salve. Obrigada pela audiência, pelos olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Hoje, aqui no Atividade 50 Mais, a gente convida um professor que é doutor em filosofia e que vai falar para a gente sobre o dia 15 de julho, que aqui no Brasil é comemorado o Dia Nacional do Homem. Então, professor Meister, além, né, de ser um filósofo, também representa a Cruz Vermelha na Comissão de Ética, e aqui no Rio Grande do Sul coordena o Departamento de Idosos. Então, gostaria muito, né, de agradecer a sua presença e querer também dizer né, que é muito bom falar sobre esse papel do homem na atualidade, e eu gostaria que o senhor tivesse toda a tranquilidade para conversar. Muito obrigado, Gisele, de ter essa possibilidade de, nesse dia, poder refletir um pouco sobre esse tema, né, que, diferentemente do objetivo do Dia Internacional da Mulher, né, que tem outra conotação, e hoje já se tornou também numa data comercial, o Dia do Homem, no caso, 15 de julho, ele é uma data comemorada no Brasil. O Dia Internacional do Homem, ele é comemorado, então, dia 19 de novembro. Mas aqui se criou essa data por quê? Né? Há uma razão bem clara, né, para a gente poder fazer isso, porque essa data tem como objetivo conscientizar os homens de forma especial com o cuidado com a sua saúde. Nós homens temos muito esse problema de estarmos desleixados, eu não sinto nada, eu não tenho problema nenhum, e a mídia, as campanhas em termos de saúde, pouco refletem sobre essa importância do homem também se cuidar. A minha geração, que é a geração que já passou dos 60, né, tinha todo um estigma em cima dessa questão do homem, né, que o homem não poderia demonstrar tanto os seus sentimentos, o homem não podia chorar, o homem não podia uma série de coisas, e isso fez que também a gente escondesse, de certo modo, os sentimentos que a gente tem, as coisas que a gente tem, e aí ficamos com um problema bem sério, porque a gente achou que ser homem era não padecer, ser homem era não demonstrar sentimentos, ser homem era ficar isento de qualquer coisa que, entre aspas, assim, né, demonstrasse aquilo que se criou como estereótipo do lado feminino, né? E isso se refletiu, então, na nossa saúde. Por quê? Porque nós deixamos, de certo modo, de ter esse cuidado tão importante que é a nossa saúde. E quando a gente ainda fala sobre a saúde do homem, o que hoje ainda está muito em voga, né, é a questão da próstata. Mas isso é apenas um dos aspectos que a gente devia se preocupar. A gente está vendo, assim, e percebe em grande quantidade a morte de homens por outras doenças, vamos dizer, por exemplo, as cardíacas, né? Que a gente às vezes não dá importância, o estilo de vida que os homens às vezes, muitas vezes levam, também leva a pensar e a entender que ele, de certo modo, não precisa se preocupar com outras coisas da sua saúde. Então, a primeira questão que é importante a gente destacar e chamar a atenção, que essa data é uma data de conscientização. Talvez por isso ela não tenha esse chamado comercial como tem a data do Dia Internacional da Mulher, né, que também tem seu papel, também tem sua importância e também tem a maneira de ser refletida, mas também se tornou uma data comercial. Então, isso é o primeiro enfoque que eu gostaria de ver, é o primeiro enfoque que eu gostaria de trazer. Outra questão que é importante, essas datas, elas foram criadas na década de 90, né? Então, nós já estamos aí há 30 anos pensando, né, sobre essa questão do papel do homem. Primeiro, né, a nível mundial, mas também logo depois se criou essa data em termos de Brasil, mas a gente ainda trabalha pouco. Se a gente fosse ver, por exemplo, estamos no mês de julho, né? Hoje é dia 15. Quem ouviu alguma coisa nos meios de comunicação sobre a importância da saúde do homem? Acredito que ninguém. Eu, pelo menos, não consegui ouvir, né, dentro dos canais, dentro dos rádios, televisões e jornais que veio e que tenho acesso. Então, nós estamos falhando muito nessa questão, né, de chamar os homens
para olhar para si, né, para a sua saúde, para o seu momento. E isso que nós já temos 30 anos dessa data. Há uns anos atrás, aí, começou uma propaganda, né, de uma fábrica de perfume no Brasil para chamar isso aí, que transformar essa data numa data comercial. Mas, tanto quanto eu sei, não prosperou e esse ano eu não vi, né? Outra questão que eu gostaria de colocar, que eu acho que também se torna importante quando a gente fala de homem, né, que felizmente o papel do homem hoje não é o mesmo papel do meu pai, dos meus avós, dos meus tataravós, né? Quando o homem mandava, a mulher obedecia, que existia este império masculino, né, dentro da casa, dentro do trabalho, dentro da vida, dentro da sociedade. O homem ia na frente, a mulher tinha que ir atrás, né? Então, também essa data nos chama atenção para a gente se preocupar, para a gente pensar na igualdade de gênero, né? Somos homens e mulheres, e que bom, né? Vivemos como homens e mulheres, que bom, né? E que importante ser pensado desta forma, né? Eu não estou aqui olhando a questão de ser homem e mulher numa questão de vivência da sexualidade, não é nesse sentido que eu estou olhando, né? Eu estou olhando como seres humanos, né, que somos constituídos desta forma, como cada um vive a sua forma ser homem, como cada um vive a sua forma ser mulher. Isso é uma questão que depende do seu foro íntimo. Não nos cabe aqui ficar fazendo ou citando julgamentos, embora cada um possa ter esses julgamentos, cada um possa pensar essas perspectivas da forma que quiser, desde que haja o respeito, né, pela humanidade como um todo. Tá? Então, o que nós temos que ter é este respeito para essa humanidade. E quando nós dizemos igualdade, a gente vai olhar a igualdade em todos os sentidos, né? Por exemplo, nós vamos pensar a igualdade, né, nas oportunidades sociais. Homens e mulheres têm condições de agir, de trabalhar, de fazer as mesmas ações sociais, tanto um como o outro, né? Ganhar os mesmos salários, que é um problema, né? Mulheres executam as mesmas tarefas, as mesmas situações, as mesmas coisas, mas ganham menos. Qual a razão disso? Não há, né? A não ser a discriminação que a gente vai ter, né? A discriminação, desculpa, que a gente vai ter em relação a essa situação. Então, discriminar se tornou algo, felizmente hoje, né, um motivo de a pessoa sofrer penalizações sociais. Que bom que isso acontece, né? Porque não tem razão nenhuma pelo fato de eu ter nascido homem, ter nascido mulher, eu poder ser tratado de forma diferente, né? A diferença nós todos temos, entre os homens somos diferentes, entre mulheres somos diferentes, e que bom que existam as diferenças, né? Que bom que a gente sinta diferente, que a gente pense diferente, né? Por quê? Porque é justamente nessa diferença é que a gente cresce como humanidade, é que a gente cresce como ser humano. Então, quando a gente está colocando igualdade de gênero, a gente não está falando em uniformidade. Todos têm que ser do mesmo jeito, todos têm que ter o mesmo padrão, todos têm que agir do mesmo modo, né? Todos têm que pensar do mesmo modo. Isso aí é uma ditadura, né? Uma uniformidade burra, vamos dizer assim, né? Inconcebível, né? Dentro de um mundo que está vivendo o século XXI. Então, vamos pensar nesta mudança de postura. Como é que eu, como homem, como é que eu, como mulher, devo me comportar nesta relação mútua de seres, né, que somos sexuados, mas que somos, em primeiro lugar, frutos de uma humanidade. Somos pessoas que estamos aqui agindo, vivendo, pensando essa sociedade de uma maneira que a gente possa progredir enquanto pessoa, que a gente possa progredir enquanto ser humano. Que bom que a gente consegue fazer isso. Que bom que a gente consegue andar nessa perspectiva. Que bom que exista um dia para, vamos dizer assim, até para chamar de meu, né? Que a gente possa, assim, de certo modo, ser postado nesta questão de pensar minha condição. Como é que eu, como homem, me vejo? Como é que eu, como homem, me respeito? Como é que eu, como homem, respeito outro homem? Como é que eu, como homem, vejo a mulher, vejo as mulheres, né? Como é que eu penso esta relação que a gente vai ter assim? Então,
E isso vem, né, dentro de um tipo de cultura que a gente está pensando, né, que felizmente hoje é diferente do que tinha lá nos anos 90, quando foram criadas essas datas, tanto a data no Brasil como a data internacional. Felizmente hoje a gente pode dizer assim, muita coisa mudou. Mas por outro lado, a gente não pode deixar também, né, de pensar que muita coisa deve ser mudada, muita coisa deve ser alterada. Por quê? Porque nós estamos carecendo, né, de uma maneira de se portar dentro das perspectivas que a sociedade hoje nos desafia. E os desafios hoje são imensos, né? A sociedade hoje é imensa, né? Aquele homem que era pensado como provedor, né? Hoje não é mais assim. Hoje nós já podemos ter mulheres que sejam provedoras, e que bom que são, né? E que bom que a gente possa educar os filhos, os netos, dentro de uma perspectiva de que não é o homem que impera, o que impera é o ser humano, né? E nesse sentido, como ser humano, somos homens e somos mulheres, e que tanto um como o outro devem se respeitar mutuamente naquilo que nos faz completar, naquilo que nos faz ser mais homens, mais mulheres, aquilo que nos faz ser humanidade. Então, é bem importante a gente chamar a atenção para essa perspectiva, né? E que bom, Gisele, que tu estás me desafiando para pensar sobre esse tema, né? E isso é um desafio, sem dúvida nenhuma, né? De a gente ter que pensar isso. Mas eu também diria o seguinte, né? Aqui estamos nós dois, e aqui também é importante ter teu olhar, né? Como que Gisele, mulher, também olha essa data, como que também Gisele, mulher, vê essa perspectiva de a gente ter que pensar uma data, né, que não tem a mesma conotação do Dia da Mulher, mas que também chama, né, a homens e mulheres a se posicionarem diante dessa perspectiva de ter um dia para cuidar da saúde, para ter um dia para pensar a igualdade de gênero, para ter um dia para uma mudança de postura. Então, Gisele, eu quero te parabenizar justamente por desafiar a gente poder desenvolver esse pensamento, né? A gente poder justamente pensar nesse Dia do Homem algo que, como que eu tenho que ser, como que nós temos que ser, como que a humanidade tem que ser, como o ser humano tem que ser, né? Não é o império de um sobre o outro, não é o domínio de um sobre o outro, né? Mas é pensar que nós, seres humanos, né, como diz o ditado popular, não somos uma ilha, né? Que a gente convive com os outros, que a gente pensa com os outros, e que a gente só é à medida em que é com os outros. Então, é bem importante chamar a atenção para essa mudança de postura, né? Eu não me faço sozinho, eu me faço em relação. E é nesse momento de estar em relação é que a gente se constitui como ser humano, né? É nesse momento que eu estou em relação é que eu me constituo como pessoa, é que eu me constituo como homem, como mulher, é que eu me constituo como ser humano. Tá? Então, sem querer entrar em debates, muitas vezes, que a gente hoje cria muito, né, de viver da sexualidade, que seria um tema para outra conversa, e uma grande conversa, né, que a gente poderia ter, né, sobre como viver a sua sexualidade humana, né, não só como homem, como mulher, mas homem e mulher, né, e como que a gente poderia ver isso. Eu queria chamar a atenção nessa data, em especial nesses 3 pontos, né? Temos que nos conscientizar que, como seres humanos, como homem, né, a gente também tem as nossas fragilidades, a gente também tem os nossos problemas, e a gente também é capaz de cometer os devidos descuidos conosco, né? E que somos frutos de uma sociedade, não que a sociedade nos condicione a ser o que a gente é, mas ela nos influencia. E em cima dessas influências, a gente vai tomando as nossas opções de vida. Então, é bem importante, né, de a gente também pensar a sociedade em que a gente está inserido, porque à medida em que eu consigo pensar as minhas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias, né, à medida em que eu estou inserido dentro de uma sociedade, à medida que eu estou inserido dentro de um contexto, eu sou chamado, né, a pensar o meu ser homem, a pensar a questão, né, da igualdade de gêneros, né, de gênero, desculpa, e de uma mudança de postura. Então,
era essa mensagem que eu queria deixar, era essa reflexão que eu queria deixar nesse dia, né, e justamente me preocupar com essa condição de a gente agora construir uma sociedade que tem uma perspectiva diferente da perspectiva que foi na década passada, na década retrasada, no século passado. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão de tudo só porque foi uma questão do passado que não tem valor. O passado tem valor, sim, e devemos buscar e retornar ao passado, porque se a gente não retornar ao passado, a gente não vai ter condições de ter leitura do presente. Então, vamos retornar ao passado, vamos ver aquelas coisas que foram importantes no passado e que serviu, de certo modo, para fazer a sociedade que nós estamos hoje, que tem seus ranços, seus vícios, que são frutos desse passado, mas que também não poderíamos chegar a ter consciência, né, do que hoje nós temos que construir e do que nós temos que fazer, se não fosse esse passado. Então, é bem importante a gente pensar isso, a gente tem que ter o devido discernimento, e esse discernimento a gente não tem sozinho, a gente tem no convívio, a gente tem na relação, a gente tem no entendimento, né, do que é ser humano em pleno século XXI, o que é ser humano em 2021, né? Então, vamos pensar esse 2021 dentro dessa perspectiva de um novo desafio, né? E pensar essa data como sendo uma data ao qual cada homem olhe para dentro de si e veja como se vê e como constrói a sua relação com os outros homens e a sua relação com as mulheres. E cada mulher olhe para dentro de si e veja qual é o homem que tem projetado diante de si, fruto da sua educação, fruto das suas circunstâncias, fruto do seu contexto, e como que ela faz isso aí na relação que ela tem com os homens e na relação que ela tem com as outras mulheres. Então, era essa a minha reflexão, Gisele, e é isso que eu gostaria de deixar como um momento importante, né, nessa data de 15 de julho. Importante demais refletir e debater, e muito clara e objetiva a tua explanação, porque realmente a gente está, assim como tem que repensar as novas estratégias do homem, a gente também é mãe e a gente também cria filhos homens, né? Então não dá para esquecer que estão imbricadas, né, as relações, e como é importante trazer esse teu relato, essa tua trajetória, fruto de muito estudo, mas também fruto de uma humanidade, né? Enquanto uma pessoa diferente de mim, mas que também constrói um pensamento, né, de uma unificação ou de pelo menos o máximo de respeito possível, né? É claro que a gente ainda tem muito a caminhar e é por isso que eu acho importante datas assim para a gente pensar, né? Quando a gente coloca uma data, e não só na saúde física, mas pensar na saúde mental e na constituição, né, do ser homem hoje em dia, traz esse momento assim de, opa, mas vamos pensar sobre isso. Então, muito obrigada por essa tua explicação e essa tua conversa sobre o tema. É claro que teríamos assim muito tempo para falar sobre isso. Não é um tema fácil, né, mais ter de trazer, mas é para dar esse gostinho de quero mais, é para dar essa picadinha ali, né, da abelha ali, de vamos pensar sobre esse tema, então, porque a grande maioria das mulheres e dos homens não param para pensar sobre esse olhar que tu traz. Verdade. Então, é muito obrigada. Verdade. Né, agora tu estavas falando, eu estava me lembrando, nos meus tempos de jovem, tinha uma música que dizia assim: eu sou eu, meu pai me fez assim, quem é que quer que faça outro se pensa que eu sou ruim, né? Então, olhar esse ser humano quase como uma coluna de um prédio que tem que estar ali, que é imutável, né? E a gente não é imutável, a gente tem que vai se dando conta, à medida em que a gente vai convivendo e construindo relações, que sim, nós mudamos, e que bom que a gente muda, né? Temos que também saber que mudanças a gente tem que escolher, né? E é bem importante para isso, como dizia antes, a gente ter essas relações, de ter os outros olhares, assim como você acabou de falar,
né? Quer dizer, tu estás olhando um olhar como mãe, por exemplo, né? Que educa, que tem um filho, que tem uma filha, que como é que eu estou educando esse filho, como é que eu estou educando essa filha, né? E que, de certo modo, como eu disse antes, não vai determinar quem eles vão ser, mas vai influenciar muito o seu modo de ser, né? E esse modo de ser que a gente está influenciando, né, nas crianças que a gente está educando, né, nos jovens que a gente está educando, é que, de certo modo, a gente vai refletir, né, na sociedade do presente e do futuro, né? Às vezes dizer assim, nós estamos educando a geração do futuro. Não, nós estamos educando a geração do presente. É o presente que nós estamos criando, né? E que esse presente vai se prolongar ou não no futuro. Tá? Então, esse olhar de dizer que a gente educa hoje para o futuro, não, a gente educa hoje para o presente, porque esse presente poderá ou não se prolongar. Né? E a gente, como eu, no meu caso, como professor, né, via assim o quanto a gente tinha alunos que chegavam diante da gente e se espelhavam pelo fato de ter uma ausência de pai, de ter uma ausência de mãe, né, e vinham buscar na gente, né, aquele olhar, aquele cuidado que muitas vezes não encontravam no pai e não encontravam na mãe, né? Então, é bem importante a gente poder pensar, né, que a educação que a gente está fazendo hoje, né, a maneira que a gente está conduzindo os nossos crianças, adolescentes e jovens, não é uma questão para o futuro, é uma questão para o presente, e que se prolongará ou não no futuro. Então, esse desafio para nós, educadores, pais, mães, homens e mulheres, cidadãos, de certo modo, é um desafio intenso, né? E a gente tem que trabalhar em vista dessa perspectiva, né? Não é uma questão de futuro, é uma questão de presente, que poderá ou não ter perspectiva de futuro. E há muitas vezes, tu trazendo esse tema, como educador, quantos avós estão, né, educando seus netos, e às vezes diz, mas eu não tenho mais nada, eu não presto para mais nada. Olha o valor, olha a história, olha a trajetória, olha a quantidade de grandes processos de educação nessa construção desse avô, né? Então, assim, o ser homem, mesmo às vezes ele tendo essa visão de que, eu estou aposentado, eu não valho mais para nada, ele às vezes esquece que o neto está ali do lado, olhando como ele se comporta. Então, né, esse olhar, o olhar masculino é importante. A gente precisa de todos os olhares, né? Quem dera se todas as famílias tivessem o pai e a mãe para dar conta. A gente sabe, né, que não são assim, não só pai e mãe, mas, né, casais hétero, homo, o que decidirem ser. Mas como é importante nessa construção dos valores, né, compreender que isso faz a diferença, muitas vezes, para uma criança ali quando está. Mas obrigada aí, Maister, pela tua explanação, obrigada pela tua conversa, né, de tão simples a gente fica parada para pensar, digo, gente, simples na sua fala, não teve nenhum termo rebuscado, e a gente fica assim, né, é tudo isso mesmo, né? Então, obrigada, gosto muito de te ouvir falar, acho que, né, há 20 e tantos anos que ouço as tuas palestras e continuo sendo uma fã aí na construção. Igualmente. Tá, então, eu quero agradecer mais uma vez, então, essa oportunidade de poder estar aqui refletindo um pouco. Isso é bem bom, né? A gente poder também exercitar a memória, poder exercitar os conhecimentos que a gente tem, né? E poder pensar um pouco nesses desafios que todos nós temos, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração, e vamos em frente, Gisele, e pelo teu trabalho, pelo que tem desenvolvido, pelo que tem feito, né? Com essa geração de 50 a mais aí, com esse trabalho que tem feito com os idosos, que sem dúvida nenhuma tem um papel altamente importante, né? A mesma coisa que a gente falava antes em relação ao homem e mulher, hoje a gente também tem em relação ao idoso. O idoso de hoje não é o mesmo idoso dos nossos avós ou tataravós, né? O idoso de hoje é um idoso ativo, é um idoso que está presente, é um idoso que quer atuar na sociedade, né? Não quer ser visto só como aquela vovozinha que está fazendo crochê ou o vovô que agora não tem mais o que fazer, né? Então, o idoso hoje é alguém que quer ser ativo na sociedade e é ativo, né? A gente está vendo N movimentos acontecendo com idosos. Infelizmente, nesse ano a pandemia
né, nos atrapalhou um pouco aí, e esperamos que estejamos num processo de saída dela, para a gente voltar a encontrar esses grupos, fazer esses grupos, para que essas pessoas se encontrem, possam se espelhar e se rever e se ver, né, e se poder se abraçar, afinal de contas, né, porque o toque do ser humano, o ser humano precisa desse toque, né, como algo fundamental para cada um de nós. Então, muito Tá obrigado mais uma certo. vez, e vamos em frente. Obrigada, e a gente, né, que espero, né, que compartilhem as falas, eu acho que é importante, manda para aquele, né, para aquele amigo pelo Dia do Homem, parabéns pelo Dia do Homem, mas também manda a fala do professor Meister para poder, de alguma maneira, impactar ou mobilizar, fazer a diferença no mundo. Um beijo, muito obrigada, até mais, então. Um Tchau. abração. Olá, gente. Como vocês podem ajudar a iniciativa Atividade 50 Mais a se desenvolver? Graças a contribuições espontâneas. Se você quiser colaborar conosco para que possamos continuar te deixando informações com muitas novidades todas as quartas-feiras, com convidados experts na área da longevidade e do envelhecimento saudável, prezando pela saúde e bem-estar. Então, se você quer contribuir conosco, os dados estão aí na descrição do vídeo. Um beijo grande e obrigada!